A todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso simpósio. Meu nome é Beatriz, eu sou vice-presidente da Liga de Saúde Mental da UFJ, Universidade Federal de Jataí, e hoje nós estamos com a doutora Fernanda Nocan, psicóloga, doutora em enfermagem psiquiátrica pela USP, membro do SOS AME, do projeto Proteger-se, da UFO, tutora da residência multiprofissional em saúde mental da UFO, vice-presidente da ONG SOS Mulher e Família. E hoje nós vamos ter uma aula sobre esperança nos comportamentos antissociais. Obrigada, doutora, pela presença e por ter aceitado o nosso convite. Te passo a palavra. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Beatriz. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. É uma honra para mim estar aqui, né? Principalmente que eu fiz parte da Liga de Saúde Mental da UFA, né, durante o ano passado, então sempre acho que esses eventos são importantes, temáticas importantes, e a perspectiva que eu vou trabalhar essa temática, né, eu estou sempre mais ligada a uma discussão da saúde mental, ligada a uma discussão mais da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, uma perspectiva bem mais da psicologia social. E, apesar disso, eu tenho um estudo clínico, né, muito denso, gosto muito da perspectiva clínica de alguns clínicos que pensaram mais as questões relacionais, né, algumas questões subjetivas ligadas às relações, e eu trago aqui, então, o autor, né, a qual eu sou grata por ter encontrado, que é o Winnicott. Para quem não conhece, tá, imagino que todo mundo já ouviu falar, né, Donald Winnicott foi um pediatra inglês, e que se apaixonou, se afeiçoou aí pela psicanálise, mas fez o seu próprio trajeto, tanto que eles falam que o Winnicott não tinha escola, né, ele aprendeu muito com a Klein, mas ele com a Melanie Klein, ele se desgarra dessa escola, né, ele acaba também gostando de alguma coisa da Ana Freud, mas também não faz essa opção, porque ele estava realmente muito preocupado em compreender a própria clínica, né, a clínica dele como pediatra, e também como um psicanalista em formação. Ele estava muito atento, né, às crianças, aos bebês, aos adolescentes e aos adultos também. E ele queria falar sobre isso numa perspectiva dele e bem crítica, bem associada ao momento histórico que ele estava vivendo do pós-guerra, que foi algo que marcou muito, né, na verdade, o trabalho do Winnicott. E vocês vão, assim, eu não vou ficar falando do Winnicott, mas é porque a gente vai pensar, né, o que é uma guerra, né, o tanto de adaptação que isso solicita do ser humano, e a adaptação é algo que o Winnicott vai falar muito, né, de ambientes que se desadaptam, tá, que deixam de prover aquilo que proviam antes. Bem, o Winnicott, ele tem um trabalho muito interessante sobre a agressividade, porque ele tem uma perspectiva própria da agressividade, né? Ele não liga a agressividade, quando a gente fala agressividade, temos uma tendência a associar isso com violência. E aí ele fala assim que isso é muito simplista e romântico, sentimentalista da nossa parte, não ter uma visão crítica sobre a agressividade, se a gente desconsidera ou nega que a agressividade faz parte do ser humano, né? Faz parte da constituição humana. Ele diz que o amor e o ódio são básicas emoções humanas, né? E que em ambos, tanto no amor quanto no ódio, nós encontramos a agressividade. A agressividade, ela pode ser, por exemplo, uma reação de medo, uma busca implacável, né? A gente tentar fazer a vida dar certo, a gente não fala às vezes, nossa, esse profissional é agressivo, né? Esse profissional agressivo quer dizer que ele correu atrás daquilo que desejava, e faz um certo sentido essa afirmação. O amor, ele pode ser voraz, né? A voracidade contém muita agressividade. Então, quando a gente fala agressividade, nós não estamos falando, né, de violência, certo? São coisas distintas, né? A violência, ela já tem uma intenção destrutiva, né? Ela já causa realmente um mal, né? E um mal consciente, digamos assim, esperado, um dano no objeto para qual ela é dirigida, objeto, população, né?
para a qual é dirigida. Né? Mas acontece que na nossa sociedade a agressividade ela é o quê? Reprimida, né? Como eu disse para vocês. A gente, às vezes, se depara com ela, mas não quer enxergar. E aí o que acontece? De alguma forma, como ela faz parte de nós, de alguma forma ela vai aparecer. Em alguns momentos, os impulsos agressivos eles se tornam insuportáveis. E aparecendo assim, né, depois de tantas repressões, pode ser que eles sejam ainda mais inesperados, assustadores, principalmente para a gente que nega que a agressividade está em todo mundo. Então, quando a gente está falando de tendência antissocial, que já é uma terminologia unicotiana, ou a gente está falando de personalidades antissociais, que já é uma terminologia mais, né, mais ampla, mais reconhecida, né, na psiquiatria, ou quando a gente fala de sociopatia, a gente está sempre associando de alguma forma, né, com comportamentos violentos ou agressivos, mas ignorando que comportamentos agressivos fazem parte, eles estão, todo mundo, uma vez ou outra, né, emitiu esses comportamentos, na verdade, a agressividade está no nosso cotidiano, certo? Alguns comportamentos, eles são melhor, facilmente identificados, digamos assim, como agressivos, tá? E quando é que a gente começa a mostrar comportamentos ou movimentos agressivos? O Winnicott, ele fala que até de dentro do útero, né? Ele vai falar que chute, pontapé, a gente fala, nossa, esse menino vai ser jogador de futebol, né? Quando o bebê chuta muito, quando ele passa dos 5 meses de gestação, né? Ele já está mais formado e ele tem excitações, né, corporais já e descobertas corporais. Então, esse corpo em descoberta é um corpo também que está descobrindo o ambiente em que se encontra, as possibilidades do movimento. Então, a motilidade seria para o Winnicott já um início da motilidade, porque é esse impulso de ação que faz com que, por exemplo, o bebê encontre o ambiente, descubra o ambiente e busque, né, esse ambiente e entender o que muda nele e no ambiente. Mas ele ainda não entende que ele e o ambiente são coisas distintas. O bebê está numa dependência absoluta, né, com o ambiente, com o corpo, no caso da mãe, com a subjetividade, né, do outro também. Quando é que isso muda? Quando é que o bebê ele começa a perceber que ele não é o outro, né? Que existe um eu e um não eu. De acordo com o Winnicott, né, a partir dos 6 meses até 2 anos, ele fala é datável e não é. Porque as pessoas são singulares, as pessoas não são iguais, mas se observa comumente nesse período em que a criança ela vai identificando que seus movimentos, as suas frustrações, elas estão ligadas a coisas externas. Tem coisas que não são ela que geram frustração ou que geram satisfação. Né? Então, ela começa a identificar um eu e não eu. E ela começa a se envolver com objetos do ambiente, para além da mãe, mas que de alguma forma ligam ela à mãe, porque ela ainda não consegue se desvencilhar totalmente, né, dessa dependência. Esse é um processo, esse é um período, né, que o Winnicott ele vai chamar de dependência relativa. Então, é nesse período aí da dependência relativa que a gente identifica, né, a tendência antissocial. Então, vamos lá. Quando a gente vai falar de sujeito Winnicott, a gente vai falar de uma tendência à integração do self. Uma tendência inata que todo mundo tem a se integrar e se tornar um eu único, né, um eu singular. Essa integração, né, para que você se sentir um eu, essa integração ela só é possível com uma provisão ambiental, né? Se você tiver um cuidado, uma adaptação nesse ambiente, que o bebê, né, que o serzinho se sinta seguro para continuar sendo, para ir amadurecendo, para ir descobrindo esse mundo, integrando esse mundo no seu eu, certo? Então, quando a gente fala de privação, nós estamos falando de uma falha que
ocorreu num período de dependência absoluta, datando até os 6 meses, né, do útero aos 6 meses, ou seja, quando o bebê ainda não tem nem condições, né, nem psíquicas, cognitivas, de identificar, né, o não eu, e de identificar de onde vem a falha, se vem dele mesmo, né, dos seus impulsos agressivos, por exemplo, dos seus medos, ou se vem do ambiente. A partir do momento que ele consegue identificar de onde vem a falha, o que ele controla, né, como, por exemplo, fazer um xixi na mãe, no colo da mãe enquanto amamenta, né, reações que vêm do ambiente, né, que pode fazer com que ele fique mais tempo no berço ou mais tempo no colo, que seja trocado, que tenha um momento de prazer numa troca. Quando ele começa a perceber que esse ambiente é um não eu, né, essa mãe, que o único te diferencia em mãe objeto e mãe ambiente, mas não é assunto para a gente aqui necessariamente, ele já teve, então, uma provisão ambiental, um ambiente suficientemente bom, né? Não teve aí uma privação, ele conseguiu aí ter ir bem até aí, tinha um ambiente que o suportava, e aí ele chega na dependência relativa com uma segurança. Mas coisas acontecem na vida das pessoas, acontecem de forma objetiva, subjetiva, de várias maneiras. A morte de um ente querido, a morte de um familiar, da própria mãe, a falta de suporte, por exemplo, um divórcio em que essa mãe, né, tem ali alguma companhia, né, não precisa nem ser um divórcio, de repente a própria mãe da mãe dava suporte para ela, para que ela pudesse se voltar mais para esse bebê e contribuir. Gente, a gente fala mãe, eu gosto de fazer essa pausa, eu acho muito importante. A gente fala mãe, o Winnicott, né, no seu tempo, identificava mesmo esse sujeito, mãe, mas ele usa muitos termos, ou o cuidador. Né? Então, a gente, em 2020, né, com as perspectivas, né, de cuidado que a gente sabe que mãe, né, é um exercício funcional, tá? Então, mãe, a gente está falando dessa pessoa que provê esse ambiente, que realiza esse cuidado de adaptação para que o bebê se sinta suficientemente bem para seguir também, tá bom? Só para a gente não ficar preso aí na questão de mãe é quem, né, só mãe que cuida, né, essas questões de gênero, enfim, que são bem complicadas, eu acho que deve ser, sim, pontuadas. Então, assim, se ela perde, essa pessoa perde o suporte, um suporte que ela precisa ter também, porque essa dedicação, né, para que um outro fique tranquilo para ser, né, ela também pode desestabilizar, né, um ambiente, né, não ela desestabilizar, mas o ambiente se desestabilizar. Esta falha, então, no período, né, nesse momento de dependência relativa, ela foi chamada pelo Winnicott de deprivação. Por quê? Porque é diferente de privação. Não é uma privação inicial. Já foi dado, já foi oferecido, estava tudo lá, estava tudo quentinho e aconchegante. Algo foi tirado. Né? Algo que estava bom deixou de ficar bom em alguma instância e gerou nesse sujeito que estava em desenvolvimento uma insegurança, uma instabilidade. Agora vamos pensar, eu sempre trago isso para a questão objetiva. O Winnicott escreveu isso, gente. No Brasil, a edição saiu em 1987. Ele escreveu sobre a tendência antissocial em 1956. Neste período, né, sim, muitas mulheres trabalhavam, ainda mais que era no pós-guerra, né, mas não era a realidade mais comum, ainda tinham muitas pessoas que podiam se dedicar, né, para as crianças durante mais tempo, nesse período, até que ela tivesse uma independência maior, né, que passasse da dependência relativa após 2 anos, por exemplo. Então, vamos trazer para o nosso mundo, né? A maioria das mães, elas vão ficar o quê? No máximo 6 meses aí de licença maternidade, que é o período que a gente estava falando da dependência absoluta. Então, a gente está falando que na dependência relativa é muito comum que essas mães levem um bebê para um outro ambiente totalmente novo, com novos ruídos, novas relações, novos calores, cheiros, vozes, pessoas. Tem bebês que vão antes, inclusive,
para esses espaços, porque as mães, os pais, os cuidadores, os avós precisam, né, trabalhar, precisam seguir a vida nessa lógica da produtividade, né? E aí o que acontece? A gente está falando, então, que é comum, hoje em dia, que a deprivação ocorra, que alguma instabilidade ocorra. Nossa, Fernanda, você está falando, então, que todo mundo vai ter tendência antissocial? Não, eu estou falando que nós temos aí ambientes invasivos cada vez mais cedo na vida das crianças, né, que elas estão sendo invadidos cada vez mais de estímulos e com uma necessidade muito grande de se adaptar, de sobreviver a isso, e estão indo muito bem, mas nem todo o ambiente é tão bacana e toda criança, e cada criança reage de uma forma, e tem algumas crianças que talvez realmente elas vão duvidar desse ambiente. E aí vem aquilo que o Winnicott chamou de tendência antissocial. Tendência antissocial, primeira coisa que a gente tem que falar, não é, gente, de forma alguma, né, um diagnóstico psicopatológico, certo? Então, muitas pessoas falam assim, eu identifico uma tendência antissocial, né, esse sujeito tem tendência antissocial. Na verdade, a gente identifica comportamentos da tendência antissocial. Na verdade, é um processo pelo qual o sujeito passa na busca pela cura, na busca pela testagem desse ambiente que já foi suficientemente bom, né, na busca de reencontrar esse ambiente. Então, a tendência antissocial ela está diretamente ligada à esperança, porque a gente não busca algo que a gente não acha que é possível ter, certo? Então, é um fenômeno decorrente mesmo da falta de algo no ambiente que antes fazia diferença. Tá? Pode acontecer em qualquer idade. Fernando, você é só com criança? Não. A deprivação e os nossos comportamentos da tendência antissocial, esse processo, ele pode acontecer em qualquer idade, porque nós somos destituídos muitas vezes de ambientes, né, facilitadores, tranquilizadores, né, aconchegantes, né, mas é mais comum a gente ver isso, perceber, né, esses comportamentos nas crianças, né, e nos adolescentes também é muito comum a gente perceber esses comportamentos, né? Bem, e que comportamentos são esses? Quando a gente fala de tendência antissocial, a gente está falando de comportamentos que vão, primeiro, né, tem dois tipos, o único divide em dois tipos, eu não vou me apegar a essas divisões, tá? Porque eu acho que a gente tem vários outros comportamentos, né, na atualidade, e a gente está num país em que a tendência antissocial ela aparece de diversas formas. Mas uma das formas mais comuns que a gente vai ver em crianças menores é a mentira, a enurese, né? A gente fala enurese, né? Ou seja, né? A criança urinar na roupa, na sala de aula, na fila, tá? E o roubo. O roubo, de fato, é um dos comportamentos mais comuns. Bem, tenho aí, como eu disse para vocês, né, trabalho com a luta anticonvencional, a reforma, mas tenho uma história como docente, supervisora clínica, né, de muitos anos, e acompanhei vários casos em que as crianças, quando, né, houve um divórcio dos pais, quando perdeu um avô, né, quando houve um problema, uma depressão da mãe é muito comum também, a depressão do cuidador principal, né, um afastamento, uma internação no hospital do cuidador principal, ou até numa internação da criança que ficou afastada de vários cuidadores de todo o seu ambiente, e elas voltam para casa e começam, né, a realizar alguns comportamentos que assustam os familiares, né, e eles vêm pedir ajuda. Entre eles, o roubo. Então, eu sempre me lembro de uma menina, né, de uma menina de 5 aninhos, foi atendida numa clínica de São Paulo, onde eu dava supervisão para os estudantes, né, numa clínica escola, e essa menina, ela estava com muitos problemas, né, com a mãe tinha se separado do companheiro,
E desde que isso aconteceu, ela estava bebendo muito, saía muito, ela trabalhava o dia inteiro, à noite ela já ia, né, para um bar, bebia e tal. Então, nessa separação ela perde esse padrasto, que parece que era uma figura importante para ela, e a mãe também, que fica aí muito ausente por conta do processo que ela estava vivendo. E ela fica só com a avó, que era extremamente carinhosa, né? E com um tio que também era muito bacana, brincava com ela, parava para jogar. Mas as pessoas falavam, não, mas ela tem tudo, a gente cuida, não precisa da mãe, né? Mas quando a gente analisa o ambiente anterior, era um outro ambiente. Era um ambiente totalmente diferente, onde ela tinha uma pessoa que ela chamava de pai, era o padrasto, e a mãe, e eles estão extremamente ausentes nesse período. O que ela faz? Ela era bem pequenininha ainda, né? Estava entrando, acho que anteriormente ao prézinho, mas enfim, estava com crianças pequenas e ela começa a pegar coisas da bolsa das colegas. Começa a pegar coisa da bolsa das colegas mais próximas e é extremamente punida quando chega em casa pela avó. A mãe não consegue puni-la, né, porque ela já foi punida pela avó, e a mãe chora, né, demonstrando culpa. É interessante que o Winnicott deixa isso bem claro, quando a gente vai lidar com uma criança que está apresentando um comportamento antissocial, rapidamente os cuidadores principais identificam que aquele comportamento fala deles, que aquele comportamento busca eles. O roubo, né, para o Winnicott, né, o roubo ele tem um significado, e o significado está muito ligado ao corpo, ao objeto do cuidador. Né? Eu roubo o amor, o afeto que o outro me oferecia, a segurança que o outro me oferecia, para eu continuar me desenvolvendo, para eu continuar seguro, como criança, como sujeitinho. Eu já tive isso, né? Isso deve estar em algum lugar. E ele testa o ambiente. Em casa, ela dava birra, mordia, aquilo ela continuava não se sentindo sustentada, né, no sentido de sustentação mesmo. Então, ela vai para uma instituição que ela achava acolhedora, ela gostava da escola e começa a roubar das amiguinhas mais próximas. Vai perdendo essas amiguinhas, elas vão ficando bravas, né? Porque ela pegava, tipo, era todo mundo começando a escola, então era as coisinhas bonitinhas que comprava, canetinha e tal. Era exatamente aquilo que realmente tinha um valor para o outro também. A mãe, né, realmente preocupada, mas sem tempo e sem condições de se dedicar naquele momento por suas questões psíquicas e seus processos também de trabalho, ela leva a menina para fazer karatê. Ela fala: essa menina está agressiva, ela precisa direcionar a agressividade, né, para alguma coisa com regras. Está de todo errado, faz algum sentido isso, né? É comum se falar isso. E ela se sente extremamente acolhida pelo professor. O professor trata ela como filha, tem uma filha da idade dela, e começa a chamar para brincar, ele dá muita atenção, sabe pelo que ela está passando, porque a mãe fala, e ela rouba o celular do professor, deste professor. E aí é muito interessante, porque o estagiário fala para ela, né, você não rouba coisas de qualquer pessoa, você não pega coisa de qualquer pessoa. E ela muito envergonhada, porque sempre que você falava disso, ela era punida, e ali não era esse espaço. E ela ficou de cabeça baixa. Você só pega coisas das pessoas que você gosta. E ela fica mais envergonhada ainda, né? Parece que essas pessoas estão te devendo algo. E é exatamente essa sensação. O manejo com essa família foi incrível, né? Porque o Winnicott fala que o manejo que a gente tem que fazer, o tipo de atendimento e abordagem que se tem que fazer com crianças e adolescentes com tendência antissocial não é psicanálise. Né? Ele fala que é muito mais administrar e contribuir para que essa família tolere, sobreviva, né, aos vários ataques, aos roubos, às mentiras, aos impulsos de agressividade, né, dessa criança ou adolescente que está ali solicitando algo que ele acredita que lhe foi tirado, que lhe é de direito.
Então, tem dois movimentos, né? O primeiro é o roubo, né? Ou de outra forma, solicitar. Isso que me foi, não necessariamente só com o roubo, mas é muito comum. Solicito algo que eu acredito que me foi tirado, eu fui privado de algo que já foi meu. E um outro movimento que só acontece quando há muita esperança. E a gente só tira algo de um ambiente que a gente acha tirou porque acha que aquele ambiente tem. Então já tem esperança aí. E algo que tem a ver com muita esperança. Esperança e medo da esperança. Se esse ambiente tem aquilo que me foi tirado, se eu consigo tomar e o ambiente, né, não me pune por isso, compreende, né, me dá limites do que eu posso tomar, até onde eu posso tomar, o que de fato é meu, o que não é meu, esse ambiente é um ambiente seguro novamente. É um ambiente com regras, com contorno, assim como o braço da mãe, assim como o corpo da mãe contém o bebê quando os impulsos vêm, quando a motilidade vem, quando ele tem espasmo, dores. Imagina, né? É como se esses braços fossem substituídos por instituições. Família, cada vez mais macro. Escola, reformatórios, que o único que chama de reformatórios, mas aqui nós temos, né, as instituições para, né, infratores, né, para crianças em confronto com a lei, né, e também, no caso de crianças e adolescentes, né, no caso de adultos, aí, nós temos as grandes prisões. Eu acho que eu acho esses termos todos pesados, né? A gente tem vários novos termos mais simpáticos, mas a gente tem que usar esses termos porque é nesse sentido não reparador mesmo, é de conter mesmo, né? De contenção. É um sentido asilar. Então, ele vai falar que se busca espaços autoritários e asilares quando você não encontra, né, um contorno, um cuidado, uma sobrevivência nos espaços mais familiares e aconchegantes, mais próximos e menos rígidos. É interessante porque você percebe isso muito, né, em adultos já, que já passaram, né, dos... Eu estou usando um termo que não se usa mais, né, que é delinquente, porque é o termo que o Winnicott usa, tá? Não é um termo que estou de acordo, não. Né? A gente sabe que os infratores, né, as crianças que cometem infrações, elas não são mais consideradas delinquentes. Eu estou usando esse termo porque é o termo que ele utilizou lá em 1956 para facilitar até a leitura de quem, porventura, vier ler, que vale muito a pena. E ele fala, né, que esses adolescentes, por exemplo, né, delinquentes, eles são dificilmente é, recuperáveis. É um péssimo termo normativo, mas é isso. Eles são dificilmente eles vão reconhecer um ambiente como suficientemente bom, um ambiente capaz de acolhê-los novamente. Então, a gente vai ter um adulto aí que muitas vezes comete infrações de uma forma que dá-se a impressão para a justiça que esse adulto busca, né, uma contenção, busca algo que lhe faça parar, busca algo que lhe contenha, e o Winnicott faz relação com os braços da mãe. É realmente muito interessante esse processo que ele vai visualizando. E ele fala aí assim, quanto mais cedo a gente identifica a tendência antissocial, né, mais simples vai ser de mudar essa situação, de deixar esse sujeito seguro, de fazer esse sujeito, né, ou esses sujeitos se sentirem acolhidos. Tá, a teoria basicamente é essa, eu vou voltando nela, mas porque eu gostaria de mostrar agora, eu falei de um exemplo, e eu gostaria de mostrar dois exemplos em forma de vídeo. Um desses exemplos é fictício, tá? E um outro exemplo é uma história real. O Winnicott era um autor da esperança e ele ajudou muita gente a pensar que é possível, sim, identificar, né, comportamentos que são dados como extremamente difíceis, insuportáveis, porque a gente não suporta a violência do outro, né, e ele vai contar outra coisa. Isso aí é um ato de esperança. O sujeito acha que esse ambiente pode voltar a ser bom. Se o sujeito faz isso
para você, ele está te pedindo, me conta que você vai dar conta, me conta que você sobrevive a mim. Então, eu vou colocar agora aqui um vídeo, primeiro, de uma história real, tá? Que é Roberto Carlos, o contador de histórias. Não sei se vocês conhecem esse filme, mas eu vou passar só uma partezinha dessa história maravilhosa, em que uma criança, ela consegue realmente ser acolhida, testa um ambiente de todas as formas, e esse ambiente devolve para ela a fé. Em 1978, o Roberto Carlos Ramos era um menino que mal tinha entrado na adolescência ainda e já era o recordista de fugas da FEBEM de Belo Horizonte. Tem menino que sai do caminho, Marguerite. O Roberto é um desses. Pelas contas dele, segundo uma matéria que Veja mesmo publicou vários anos atrás, ele fugiu 162 vezes da FEBEM, entre o momento que ele entrou, aos 6 anos, e o dia que ele saiu, aos 13. Quando ele estava na FEBEM, ele batia e apanhava. Quando ele estava fora da FEBEM, ele cheirava cola, roubava, dormia na rua. Como é que é? Sair? Como é que é? Pirulita, sai! Pirulita! Que bonitinha essa palavra. Ele acabou se afastando da mãe de tanto que ele fugia. A mãe ia visitá-lo e não encontrava ele lá. Você nunca mais viu ela? Todas as avaliações psicológicas e tudo mais do Roberto Carlos davam ele como uma pessoa com problemas de aprendizado, problemas de socialização, problemas mentais. O que puder imaginar de problema para uma criança estava lá na ficha dele que ele tinha. Diziam que ele era irrecuperável. E ela espera que a gente faça milagre. A gente até tenta. Mas milagre é uma coisa que só acontece de vez em quando. O curioso é que o Roberto Carlos não tinha sido um menor infrator. Ele foi levado à FEBEM pela própria mãe, porque ele era o caçula de 10 filhos de uma lavadeira. Ela acreditou na propaganda de que na FEBEM ele teria roupa, comida e instrução, que era muito mais do que ela poderia dar para ele, e deixou o menino lá, imaginando que estava fazendo o melhor para ele. A senhora entra naquela porta à esquerda, embaixo da passarela. Eu não sei qual é a mente perversa que é autora da ideia de que meninos entre 7 e 14 anos devem ficar agrupados. Mas foi nesse momento em que as coisas realmente desandaram para o Roberto Carlos. Ele saiu do grupo dos meninos pequenos e entrou no mesmo alojamento que os meninos mais velhos, que, lógico... O Pereba era o nosso ponta direita. O cara driblava demais. Ia pra lá, pra cá. Não tinha quem parasse ele. Bom, nessa altura... aconteceu uma coisa inesperada. Uma pedagoga francesa chamada Marguerite, que estava fazendo um trabalho justamente na FEBEM de Belo Horizonte, conheceu o Roberto Carlos, imediatamente se interessou por ele e, movida muito pela paciência e, acho eu, mais ainda por uma certa insensatez, por um instinto de que aquela pessoa, de alguma forma, devia fazer parte da vida dela, ela fez de tudo para se aproximar do Roberto Carlos. A dona quer saber como é que eu vim parar aqui. Quero. Fazer de tudo, no caso, significa levar para casa, tentar disciplinar, dar comida, ouvir, falar, tentar ensinar, aguentar todos os ataques, as tentativas de roubo e não desistir. É impossível saber o que move uma pessoa a aguentar tudo isso e imaginar que sim, que é capaz de mudar algo nessa situação. Mas, de fato, a Marguerite conseguiu o que ela imaginava que ela ia conseguir. O Roberto Carlos Ramos foi adotado por ela, estudou na França, voltou para o Brasil, se formou em pedagogia e tem também um mestrado em contar histórias. Daí o nome do filme, Contador de Histórias. É incrível, eu acho que esse vídeo, ele ilustra totalmente, né, aquilo que eu vinha falando. Então, o Roberto Carlos, né, e hoje, né, um pedagogo, contador de histórias, que aparece, inclusive, no final do filme, ele simplesmente, ele foi tolerado, né, ele tinha uma situação, ele tinha um ambiente suficientemente bom, ele vivia com a mãe, com os irmãos, foi levado para a FEBEM, porque a mãe acreditava que era realmente uma assistência social que ia ser prestada, era isso que se falava, né, a propaganda da FEBEM,
E lá ele conhece, né, realmente a separação, o luto, né, em relação a essa mãe, regras que não condiziam com a idade, e toda uma série de adaptações que ele não consegue aí satisfazer no momento, momento de vida dele. Era uma criança, foi com 6 anos. E o que acontece? Com 13 anos, que ele já era visto, né, como uma criança irrecuperável, né? Vocês viram no vídeo, né? Esse não tem mais jeito, essa é uma das crianças que não tem mais jeito. E interessante, ele foi para lá uma criança que não tinha nenhuma questão, que estava muito bem. Então, a gente vê a deprivação claramente, como que o ambiente deixou de prover aquilo que ele precisava e como que ele vai reagir a isso. E ele reage solicitando do ambiente sem nenhum tipo de responsabilidade com a sociedade, porque essa mesma sociedade teria negado a ele, né, a continuidade do seu processo de desenvolvimento junto à mãe, aos familiares. Bem, qual é o resultado disso? Ele tem um milagre, acontece um milagre, que é essa pessoa, essa pedagoga que o conhece e consegue, né? Tem uma cena do filme que é muito interessante, que ela quer entrevistar ele, ela leva ele para a casa dela e eles estão comendo, lanchando juntos, né? E ele solta gases alto na mesa e ele ri disso. E aí ela olha, dá um sorriso, ela não se incomoda e nem permite. Ela simplesmente entende que aquilo faz parte da presença dele ali, que é um processo. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Teve um trabalho que nós fizemos numa escola em que o menino que era dado como mais, o menino difícil, nossa, esse menino realmente já é um infrator aqui dentro da escola, e ele foi extremamente acolhido por uma oficina de arte, né, pelos professores, pelos estagiários. No final desse trabalho, e ele ficou muito envolvido, ele abaixa a roupa, né, desce as calças no meio da quadra e defeca no meio da quadra. E a gente entende, né, que aquilo era um presente, era para entender se a gente suportava ele até o fim. A reação, né, da diretora foi de assustar, e a gente acalmou e falou assim, não, tudo bem, daqui a pouco vamos sair todo mundo, e daqui a pouco a gente conversa com ele tranquilamente para mostrar que entendeu, né, e a gente ajuda ele a fazer a limpeza, né, porque ele tem capacidade de reparar. Uma das coisas que a criança o adolescente vai precisar desenvolver essa capacidade de reparar, mas por enquanto ele não acredita, né, que de fato está fazendo mal ao mundo. Ele sabe que está fazendo, mas ele acredita que o mundo deve algo para ele, que esse mundo deve suportar. Mas com uma corresponsabilização, né, com alguns contornos, como eu disse para vocês, como é o braço da mãe, o cuidado da mãe, a voz da mãe, essa criança vai se corresponsabilizar e esses atos vão diminuindo, né? Então, espero que esteja ficando claro para vocês por que eu falo que a tendência antissocial é uma busca de readaptação, a busca de cura, a busca realmente de achar um ambiente, né, que sobreviva. Porque vocês veem, o sujeito testa o ambiente. Se ele não sobrevive, como acontece N vezes, o que se chega à conclusão? Né? Este ambiente, né, não é um ambiente onde eu possa viver sendo quem eu sou. Esse ambiente me tira aquilo que eu preciso. Esse ambiente me deve. Esse ambiente não é suficientemente bom, não tem cuidado aqui, só descaso. Que o que a gente vê muito com muitos sujeitos, né, principalmente estigmatizados, que vivem em situações de precariedade, ou mesmo sujeitos que não vivem em situações de precariedade, vieram de classe média, de famílias que as pessoas sentem que tiveram todo cuidado, mas que tiveram uma deprivação que não foi identificada, e aí a tendência antissocial, né, foi mostrando a sua agressividade, essa agressividade chocou, não foi aceita, vários atos infracionais foram ocorrendo, e esse sujeito se viu abandonado. É um caso também, né, que eu já li artigos, vários artigos, mas tem um caso de uma menina que é uma família rica do Rio de Janeiro, chegou na psicóloga e falou, olha, a gente veio aqui, ela tem 22 anos, a gente veio aqui para te contar que a gente desistiu. A gente veio aqui só para contar que a gente desistiu, porque ela rouba, ela pega o carro escondido, ela bebe, bate esse carro,
ela dorme fora, some 3 dias, ela já deixou 2 faculdades, mas falaram que você tem uma metodologia, vamos tentar, mas ela nem vai pisar aqui, porque eles queriam fazer uma terapia familiar, que entenderam que tinha algo familiar. E acontece, algumas ações acontecem. A primeira ação é ela conseguir ir, né? Ela conseguiria ir porque a psicóloga deixa claro que entende que as coisas que ela faz não são exatamente para ferir os pais, para magoar os pais, mas porque ela não consegue fazer outra coisa. E que a psicóloga diz, eu entendo que você deve sentir mal depois que faz e deve ficar esperando a reação do ambiente, para ver se o que acontece com esse ambiente, para ver se dá para continuar nele. Ela não para de fazer, né, de cometer algumas infrações, alguns comportamentos, né, que são muito difíceis para os pais. Mas, né, no caso, com a psicoterapia, essa jovem deste caso, ela consegue, né, os pais conseguem entender que toda conduta é prene de sentido. Gente, existem sentidos que são do campo inconsciente, a gente não sabe por que faz certas coisas, mas isso tá impresso na nossa história social, na nossa história que às vezes não está clara conscientemente, na nossa história psíquica, orgânica, né? Nós temos impressões que elas vão dar sentidos a todos os comportamentos, não tem comportamento impulsivo sem significado, que é o que muitas pessoas querem colocar, né, em relação à tendência antissocial, à psicopatia, à sociopatia, um impulso de agressão, um prazer na agressão, pura e simplesmente, sem todas as motivações, sem todo um ambiente, sem toda uma crítica, tá, em um contexto histórico, vivencial desse sujeito, sem as experiências desse sujeito. Isso é muito, extremamente reducionista e tira de nós toda a perspectiva, né, de esperança de algumas mudanças. Tem um outro vídeo que a gente já vai falar de um espaço sem esperança, o do Roberto Carlos, né? A gente apresentou aí um espaço com esperança e a gente vai falar de um espaço sem esperança, onde é um filme chamado De Menor, né, onde nós temos aí um espaço, né, onde tem um promotor público da vara da adolescência e da juventude, da criança e da adolescência, né? E nós temos uma defensora pública e um juiz. E vamos passar agora então uma ceninha de 4 minutinhos para a gente poder encerrar com o vídeo do De Menor. Ronivon. Você sabe cantar também, Ronivon? Nossa. Você sabe que seu nome é uma homenagem a um cantor, sabe? Minha avó é fã dele desde quando ela tinha minha idade. Sua avó? Entendi. Doutor, você conhece o Ronivon? Tá ficando velho. A vítima já tá aqui fora. Ah, pode pedir pra entrar. Boa tarde. Boa tarde. Luara. Isso. Luara, você pode contar pra gente o que foi que aconteceu, por favor? Bom, eu estava sentada numa cadeira lá no quiosque na praia, tomando água de coco, escutando música no meu MP3, na boa. Daí esse moleque veio, me puxou o MP3 e saiu correndo. Você estava escutando música quando o adolescente apareceu? Não, ele puxou o MP3 de cima da mesa, saiu correndo, daí eu gritei, fui correndo atrás dele. E ele viu que eu estava quase alcançando, parou, me deu um murro na boca do estômago e eu fui parar no chão. Você acha bonito bater em mulher, rapaz? Deu tanto que eu quase vomitei na hora. E depois? Daí ele fugiu e uns policiais pegaram ele depois. Perguntas? Não.
Medida sugerida, doutor. Tendo em vista que o menor é reincidente, vírgula, saiu da fundação demonstrando falhas em sua ressocialização e por ser o ato infracional de natureza grave, vírgula, com violência empregada à vítima, vírgula, requeiro a internação por tempo indeterminado, ponto. Bom, não há a menor dúvida de que essa medida é a mais adequada a ser tomada, não é? O menor está muito solto. Alguém tem que impor algum limite. Doutora? O ato praticado pelo menor não se enquadra no delito tipificado como roubo. Não há dúvidas, após as provas colhidas, de que o menor praticou um simples furto. Não houve grave ameaça para a subtração. Ele simplesmente pegou o MP3 e saiu correndo. Dessa maneira, não há possibilidade de requerer uma internação por prazo indeterminado. A medida mais adequada é a liberdade assistida. Pelos antecedentes do menor, a situação de ter praticado a infração apenas 2 semanas após ter abandonado a Fundação Casa e pelo emprego da violência contra a vítima, decreto a internação por prazo indeterminado do menor Ronivon Henrique Soares. Bem, vocês acabaram, então, né, de assistir aí uma cena ligada ao magistrado. O Winnicott, em 1944, ele escreveu uma correspondência para um magistrado, que foi publicada neste mesmo livro que eu estou citando hoje, né, que é Privação e Delinquência. E ele vai falar o seguinte, né, que o ladrão de uma bicicleta ou de uma bolsa, ele não quer roubar uma bicicleta. E ele fala, você acha mesmo que ele quer roubar, que o adolescente que pega uma bicicleta, ele quer a bicicleta? E ele fala, você acha que algum roubo o sujeito quer o objeto? Principalmente, como vocês viram agora no vídeo, quando ele é sequente, reincidente, né? Era um menino que tinha saído 2 semanas, tá? Né, da internação para menores infratores e voltou. Você acha mesmo que o que ele está solicitando é um iPhone, é um aparelho de som? Bem, eu acredito que ele queira um aparelho de som, mas ele não quer um aparelho de som porque ele quer ouvir o som. Ele quer um aparelho de som porque ele não tem, né? Ele quer um aparelho de som porque ele não tem algo. Ele quer um aparelho de som porque ele não tem algo que ele sente que já teve, coisas, pessoas, afetos que o deixavam seguro e satisfeito para ter e ser só aquilo que ele era e tinha. É muito interessante, né? Porque a lógica em que nós vivemos na nossa sociedade hoje também contribui muito para que o próprio sujeito, então, não suporte algumas privações, deprivações, porque além de você perder, né, ser deprivado, por exemplo, de um afeto, de um contorno materno, paterno, familiar, você ainda é vendido para você, né, como consolo a isso, vários bens, né, telefones, bicicletas, carros, várias coisas, que muitas das pessoas também já nasceram privadas, né, nem foram deprivadas, nunca tiveram, mas isso é ofertado como algo que vai te deixar legal, vai te trazer amigos, afetos. Então, quando o sujeito rouba um iPod, a não ser que seja para vender e comer, e todo mundo precisa da sustentação básica, a gente está falando que ele rouba uma possibilidade de estar inserido num mundo que o aceita, está inserido num mundo que as pessoas têm iPod, iPhone, isso, aí aquilo, certo? Está inserido, aceito, e não ser aquele que é marcado pela falta, é marcado pelo não tem, é marcado pelo não é, ou, na maioria das vezes, o é.
O infrator é visto como sempre infrator, assim, na maioria das vezes como um adolescente perigoso, irrecuperável, um futuro bandido, como muitas pessoas usam esse termo, né? E o Winnicott, nessa carta, né, que ele manda para o magistrado, né, ele fala, olha, a gente precisa considerar o ódio, o amor, sem sentimentalismo. Ódio e amor tem em todo mundo. Pensar o inconsciente, que o inconsciente está presente em tudo, né? Nem tudo é sabido, nem tudo. Tem coisas que são implícitas. E vocês têm que fazer essa pergunta. Vocês deveriam estudar para pensar nisso quando vocês olham para um ato, né, para uma infração, ao invés de sair por aí punindo. Nós poderíamos manejar o ambiente de uma outra forma que não seja a restritiva e punitiva, mas sim a cuidadora, né? Ele fala que o sentimentalismo, né, ele vai recalcar o ódio. O sentimentalismo, coitado, não, e tal, a criança, o adolescente, ele vai recalcar o ódio. E o ódio, ele faz parte nosso. Uma hora ele surgirá, né? O recalcado sempre retorna. E isso é muito interessante. Então, o que o Winnicott está falando? Não é para ter pena, não é para ter puro amor e fazer por bondade extrema um ambiente melhor, né, para esse sujeito. Né? Como a gente viu lá no primeiro videozinho que eu mostrei, né, a gente olha para a pedagoga, né, que acolheu o Roberto Carlos, ela fala, nossa, isso é por amor. Não é por amor. Tem momentos que ela fica com raiva. Ele pega a pesquisa dela e joga na água. Ele acaba com a pesquisa dela todinha. Fica com raiva, ela tem ódio. Ela expressa isso, chora, grita. E depois ela pede desculpa e mostra que é possível reparar. E ela vai tirando coisa por coisa de dentro da água e mostra que é possível reparar. E que de boa. Ok, ele pode ficar lá mesmo assim, porque ódio e amor existem, né, no mesmo ambiente, em relações. Logo, finalizando, né, a negação da agressividade, do amor e do ódio tem gerado aí muita violência. E alguns atos de violência ainda indicam para nós, né, esperança. O que esse ato diz? É uma pergunta que a gente deve fazer, né, quando a gente está trabalhando na área de saúde mental, é a grande pergunta que a gente deve fazer. Eu agradeço muito a atenção de todas e todos. Obrigado mais uma vez. Boa noite.